A apresentação que vamos fazer está gravada e totalmente apostilada. Ao final, você receberá em seu e-mail um link contendo todos os slides e as falas correspondentes. Você também receberá um link para voltar a assistir à exposição caso persista alguma dúvida. Ainda como alternativa, estou postando o meu WhatsApp e o meu e-mail. Se puder ajudar, me sentirei muito honrado. Também optei em apresentar a aula gravada para otimizar o nosso tempo. Portanto, anotem as suas perguntas e ao final voltaremos ao vivo. Na exposição de hoje, vamos falar um pouco sobre as indicações de uso do oxigênio hiperbárico. Mais especificamente, falaremos sobre as deliberações da Conferência de Consenso realizada em Maceió em 2018. O dilema de quando indicar a terapia com oxigênio hiperbárico é uma discussão infindável que exige desprendimento e lucidez. Apesar de vivermos em um mundo fortemente globalizado, onde a dinâmica das decisões é extremamente veloz, não se verifica um entendimento universal quando o assunto é indicações de uso da OHB. Cada nação, cada instituição trata a questão com óticas diferentes. A Undersea Hyperbaric Medical Society é a mais importante entidade médica mundial voltada para a medicina hiperbárica. Fundada em 1967, já está na 14ª edição do seu livro de indicações, publicado em 2019. Nos Estados Unidos, um país extremamente capitalista, existem 14 grupos de doenças que possuem uma indicação formal de uso da OHB. A construção dessas indicações está fortemente amparada por evidências científicas e não considera muito a experiência profissional nem os interesses do paciente. Talvez por uma questão de cultura americana, os interesses econômicos se sobrepõem. Entretanto, o novo livro de indicações da Undersea traz na sua segunda parte considerações adicionais relevantes sobre mecanismo de ação, efeitos colaterais, pré-condicionamento com oxigênio, aspectos do mergulho e da medicina hiperbárica, além de um novo e inédito capítulo dedicado ao tratamento de sintomas após lesão cerebral traumática leve, representando uma indicação nova e não abordada até então. Já na Europa, estabeleceu-se o Comitê Europeu para a Medicina Hiperbárica e em 1994 realizou-se a primeira conferência de consenso entre os especialistas daquele continente, com reedições em 2004 e 2016, todas ocorridas em Lille, na França. Houveram outras reuniões do comitê em outros anos, mas nenhuma com a abrangência de uma conferência de especialistas para revisar as indicações aceitas. A 10ª e última Conferência de Consenso de 2016 resultou em um relatório que contém as recomendações do tipo 1, que são 9 indicações de uso da OHB com elevado nível de evidência e plena concordância dos conferencistas. As recomendações do tipo 2, que são 13 indicações de uso da OHB com nível de evidência B e a concordância do plenário. As recomendações de uso tipo 3, que são 8 indicações de uso da OHB com nível de evidência B e a concordância dos conferencistas. Na 10ª Conferência Europeia, também houveram indicações não aceitas. São 5 indicações de uso da OHB que não foram aceitas pelo plenário da conferência. Pela primeira vez, os conferencistas relataram contraindicações. São 6 nosologias que foram contraindicadas para o uso da OHB pelo plenário da conferência. Como você já percebeu,
As diferenças de enfoque da Undersea americana e o Comitê Europeu são enormes, mostrando claramente as divergências entre os dois continentes. Vamos complicar mais um pouco, mostrando o que se sucedeu no novo continente. No Brasil, em 1983, fundou-se a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, e a edição da Resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1457 de 95, foi o grande marco regulatório inicial. A Resolução 1457 de 95 traz no seu bojo um grupo de 16 patologias onde o Conselho Federal de Medicina reconhece e recomenda o uso do oxigênio hiperbárico. Como você percebe, a situação complicou ainda mais. No 7º Fórum de Segurança, Qualidade e Ética, realizado em São Paulo em 2016, estabeleceu-se uma discussão acerca do posicionamento das 3 instituições, a Undersea, o Comitê Europeu e o CFM, na busca de um novo posicionamento para a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, uma vez que prevalecia no Brasil até então as indicações contidas na resolução do CFM de 1995. Utilizando um diagrama de Venn, estabelecemos um comparativo das indicações de uso relacionadas por cada uma das 3 instituições. Com a área azul representando a Undersea, a amarela o Comitê Europeu e a verde as indicações contidas na resolução do Conselho Federal de Medicina, estabelecemos as áreas de convergência e divergência entre as 3 instituições no diagrama. A área negra central representa a convergência das indicações comum às 3 instituições. Vejamos o quadro seguinte, onde as relacionamos. Repare que este grupo de situações clínicas são comuns às 3 instituições que regulamentam a OHB. Elas representam o que nós chamamos nesse estudo de convergência em nossa comparação, pois são aceitas unanimemente pelas 3 instituições. Estas são as indicações de uso da OHB de cada instituição analisada, que representam o que chamamos de divergência absoluta, pois constam apenas naquela instituição. Ou seja, o abscesso intracraniano só é uma indicação formal para a Undersea, enquanto as vasculites agudas apenas para a resolução do CFM. As indicações na área amarela são exclusivas do Comitê Europeu. Na área em lilás, encontra-se a indicação de uso para a anemia aguda, exclusiva da Undersea e do CFM. Enquanto na área verde claro, observamos as indicações de uso aceitas pela Undersea e pelo Comitê Europeu. Diante desse cenário, e após ter estabelecido debates calorosos em torno do assunto, principalmente sobre as divergências, os especialistas em medicina hiperbárica decidiram que, temporariamente, adotariam as indicações das 3 instituições como válidas. Dessa forma, tanto a convergência como a divergência das 3 instituições passaram a fazer parte do rol de indicações aceitas da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Ao final do 7º Fórum da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, o plenário aprovou a indicação da oxigenoterapia hiperbárica para as 44 entidades nosológicas ao lado, que representam o conjunto do pensamento das 3 entidades avaliadas. Também ficou decidido, naquela oportunidade, que a sociedade promoveria oportunamente uma conferência de consenso em que as indicações de uso da OHB pudessem ser revisadas por um colégio de especialistas.
A primeira Conferência Brasileira de Consenso sobre Medicina Hiperbárica realizou-se de 18 a 20 de outubro de 2018, em Maceió, Alagoas, com a participação de uma grande delegação de médicos especialistas brasileiros experientes nessa atividade. Os objetivos delineados para serem alcançados nessa conferência seriam realizar a revisão de uma lista de aplicações clínicas previamente elaborada para tratamento com oxigênio hiperbárico, emanadas do 7º Fórum de Segurança, Qualidade e Ética da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, aquelas constantes das indicações aprovadas pela ANDERCI, Comitê Europeu e CFM, assim como outras que foram acrescidas pela diretoria da SBMH. Ao todo, foram propostas e avaliadas 40 situações clínicas para as quais o oxigênio hiperbárico poderia ter alguma utilidade. Passamos então a organizar essa primeira Conferência Brasileira de Consenso em Medicina Hiperbárica. A metodologia proposta e empregada nessa conferência partiu de uma base firme na medicina baseada em evidências. Respaldando-se em uma revisão completa da melhor pesquisa disponível, os especialistas brasileiros, partícipes da conferência, avaliaram as situações clínicas propostas quanto ao uso da OHB no curso do seu tratamento. Para esse escopo, foi adotado o sistema GRADE modificado para a análise das evidências, juntamente com o sistema Delphi para a aferição do consenso. Técnicas estas recomendadas para esse tipo de assembleia. A medicina baseada em evidências é definida como o elo entre a boa pesquisa científica, a prática clínica e as necessidades dos pacientes. Em outras palavras, ela utiliza provas científicas existentes e disponíveis naquele momento, com boa validade interna e externa, para aplicação dos seus resultados na prática clínica e sempre no interesse do paciente. Para tanto, alicerça-se em 3 pontos básicos: evidência científica, experiência profissional e valores do paciente, de igual importância e relevância conforme esse diagrama. O processo de emissão de novas recomendações para a prática clínica é tipicamente baseado no nível de evidência, ou seja, na qualidade dos dados disponíveis para a interpretação da evidência. Assim como a concordância desses dados com um determinado problema e a sua força de recomendação são preponderantes para uma boa conclusão sobre o tema. Em suma, até que ponto um médico é capaz de indicar esta intervenção específica com base nessas 2 considerações? A abordagem e as ferramentas usadas na medicina baseada em evidências envolvem o uso de evidências científicas para fornecer respostas a perguntas específicas. No entanto, no mundo real, existem diferentes níveis de evidência, dependendo da fonte de informação e do desfecho do estudo. Isso resulta no conceito de uma pirâmide de evidências com uma chance decrescente de viés, à medida que o rigor metodológico melhora com a ascensão na pirâmide. Na visão da SBMH, existem situações clínicas em que é extremamente difícil ou até mesmo virtualmente impossível realizar ensaios controlados de alta qualidade, até por questões éticas. Na Conferência de Maceió, utilizamos as seguintes graduações para classificar as evidências baseadas no sistema GRADE. Para o nível mais elevado, designamos o grau A, quando o verdadeiro efeito está próximo à nossa estimativa de efeito. Com o grau B, classificamos as evidências moderadas, onde o verdadeiro efeito provavelmente estará próximo da nossa estimativa.
Os níveis baixos receberam o grau C, estimando-se que o efeito pode ser substancialmente diferente da nossa estimativa. E, finalmente, como grau D, quando nossa estimativa de efeito é apenas uma suposição. A força de recomendação advém do entendimento do colégio de especialistas. O tipo 1, fortemente indicado, foi atribuído quando a intervenção foi considerada apropriada pelos conferencistas, sem grandes distensões do plenário. O tipo 2, apenas recomendado, quando convergiu a maioria dos especialistas. Já o tipo 3, uso ocasional, quando os especialistas apontaram um contexto específico para o uso da OHB. Por consequência, nenhuma força e a não recomendação recaiu para as intervenções que não foram consideradas apropriadas. Previamente à realização da primeira conferência, cada aplicação clínica da OHB foi submetida a um relator específico, meses antes de iniciarmos, que cuidou de preparar uma revisão bibliográfica atualizada, classificar as evidências encontradas e produzir um texto proposta que foi previamente aberto aos conferencistas através de um hot site específico 30 dias antes da conferência. Os textos propostos foram elaborados contendo 6 partes distintas. Uma introdução ao tema, que denominamos racional, a revisão da literatura propriamente dita, os critérios de seleção de pacientes, a gestão clínica do tratamento hiperbárico, prever quando a revisão da utilização deveria ser realizada e uma avaliação de impacto nos custos pela terapia hiperbárica interposta. Na conferência, foram apresentados os trabalhos pelos respectivos relatores, socializando definitivamente as informações científicas disponíveis e encontradas, assim como a graduação das evidências sob a ótica daquele relator, como também todas as suas recomendações de uso. Através de um questionário de perguntas submetido a todos os partícipes, as respostas foram lançadas em uma plataforma virtual especialmente desenvolvida para a conferência. A cada resposta associou-se uma pontuação, que foi transformada em média ponderada por assunto analisado e sumariamente encaminhada ao relator. A seguir, relacionamos as 12 perguntas que cada conferencista teve que responder na conferência sobre cada um dos temas apresentados, assim como as notas que cada resposta atribuía. A primeira pergunta relacionava-se à quantidade de trabalhos da revisão bibliográfica. As alternativas de resposta, que melhor se enquadrava com o entendimento do especialista, atribuíram uma nota em uma plataforma, como eu disse, especialmente desenvolvida. A nota de cada especialista compôs a média ponderada final, atribuída a cada situação clínica. A graduação das evidências científicas apresentadas por cada relator também foi objeto de avaliação pelos especialistas. Variando de alto a muito baixo, cada especialista votou em conformidade com seu entendimento e sem conhecer a votação de seus colegas, para evitar influência, conforme a técnica estipulada. A questão de número 3 dizia respeito à qualidade da revisão bibliográfica e sua relação com os efeitos produzidos em relação à terapia com oxigênio hiperbárico. Um item decisivo para referendar ou não a terapia proposta. A opinião de cada conferencista sobre a oportunidade da SBMH patrocinar um protocolo específico para aquela patologia em discussão
era o objetivo desta pergunta. Igualmente importante para saber se o colégio de especialistas apoia o uso da OHB para aquela situação clínica. Essa questão foi elaborada para verificar se os efeitos fisiológicos da OHB justificam seu uso, relacionando a fisiopatologia daquela enfermidade discutida. Uma correlação lógica entre causa e efeito estava em análise. Em quais casos de uma dada enfermidade devem efetivamente receber o tratamento hiperbárico? De acordo com o relatório apresentado pelo relator, cada especialista votou para referendar ou não a seleção de pacientes propostas pelo relator. Também foram analisadas as demais terapias propostas por cada relator para a gestão clínica dos pacientes. Uma relação direta entre as orientações de especialistas das diversas áreas médicas e a orientação apresentada foi o balizador desta questão. Os relatores apresentaram em seus relatórios um protocolo clínico para a aplicação da OHB para cada patologia discutida. Aqui se pretendia avaliar a qualidade do protocolo apresentada pelo relator aos olhos da experiência clínica de cada um dos especialistas conferencistas. A qualidade da gestão clínica proposta pelo relator foi aqui analisada. Cada conferencista decidiu, através do seu voto, pela aplicabilidade prática da gestão proposta pelo relator. A experiência clínica de cada conferencista foi decisiva para definir se a revisão proposta estava dentro de parâmetros aceitáveis ou não. Não se tratava de uma posição acadêmica ou literária, mas sim de expertise clínica. Na verdade, muito pouco se tem publicado sobre a análise de custos da aplicação da OHB comparada com os tratamentos convencionais. Entretanto, estabelecemos uma análise prática para cada enfermidade analisada, assim como um valor médio praticado no Brasil para fazer uma perspectiva de custos e compará-lo ao tratamento convencional, aferindo uma possível diminuição do tempo de tratamento e diminuição de complicações e intervenções. Por fim, a última pergunta trazia um voto conclusivo sobre o relatório apresentado pelo relator, externando uma posição pessoal de cada conferencista. Com base na revisão bibliográfica, graduação das evidências disponíveis encontradas e na pontuação designada pelos partícipes, cada relator cuidou de preparar um novo resumo recomendatório para aquela aplicação clínica específica, que traduzisse a expectativa dos especialistas para, ao final, ser referendado pelo plenário com plena concordância. Portanto, o conteúdo deste relatório representa a posição majoritária e absoluta dos médicos presentes na primeira Conferência Brasileira de Consenso de Maceió, em Alagoas, para cada indicação de uso e, consequentemente, representa a posição oficial da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Se não vejamos, 17 situações clínicas analisadas receberam uma média ponderada acima de 7, com grau de evidência elevado a moderado e, por conseguinte, uma forte recomendação dos especialistas. Muitas dessas indicações de OHB são, na verdade, a principal forma de tratar aquela patologia. Outras 20 situações clínicas, dentro daquelas debatidas, obtiveram uma média ponderada entre 6 e 7, com grau de evidência moderado a baixo, e, por conseguinte, receberam simplesmente a recomendação de uso da OHB, até que evidências mais robustas possam modificar
esse status quo. Estas 4 outras situações clínicas analisadas receberam uma média ponderada entre 5 e 6, com grau de evidência de baixo para ausente, e, por conseguinte, receberam uma recomendação de uso ocasional em situações específicas, detalhadas nas diretrizes de utilização que veremos mais à frente. Como presidente da primeira Conferência Brasileira de Medicina Hiperbárica, entendo que evoluímos muito e nos exercitamos bastante. Entretanto, baseado em modelos de diretrizes praticados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, optamos por evoluir o nosso trabalho e desenvolver as diretrizes de utilização do oxigênio hiperbárico para essas situações discutidas e aprovadas na conferência. O rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar de 2018 traz um modelo de diretriz de utilização para a osteoradionecrose de mandíbula que exemplifica bem a metodologia que iremos usar nesta conferência. Todas as diretrizes de utilização possuem um cabeçalho comum, em que o uso da OHB é recomendado quando o paciente preencher os critérios estabelecidos no grupo 1. Em seguida, alerta-se para observar as recomendações do grupo 2 e, por fim, não iniciar o tratamento com OHB ou até mesmo descontinuá-lo em conformidade com os critérios estabelecidos no grupo 3. A partir desse modelo, elaboramos as diretrizes de utilização do oxigênio hiperbárico para cada situação clínica discutida e aprovada na conferência, inclusive para aquelas de indicações ocasionais. Relacionamos quando indicar, o que observar durante o tratamento e quando não indicar ou suspender o tratamento. Desta forma, podemos mitigar abusos ou usos indevidos. Sucessivamente, uma a uma das indicações foram recebendo diretrizes de utilização que foram desenvolvidas junto com cada relator específico da matéria. Essas diretrizes de todas as indicações clínicas discutidas na primeira conferência são parte integrante do relatório e estão contidas no livro editado pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, como posicionamento formal da entidade. Eu entendo que deve ser o livro de cabeceira do médico hiperbarista brasileiro para norteá-lo no dia a dia do seu trabalho. Estas são as diretrizes de utilização aprovadas na conferência. Por questões didáticas, separamos aquelas contidas na resolução do CFM, que individualizadas somam 28 situações clínicas onde o oxigênio pode ser aplicado, pois é a melhor forma de tratar ou acrescenta benefícios nas condições estipuladas. Quero lembrar que quando eu falar protocolo padrão para uma diretriz, estou querendo sinalizar para uma sessão de oxigenoterapia hiperbárica a uma pressão de 2,4 atmosferas absolutas com inalação de oxigênio a uma fração inspirada de 100% por 90 minutos de duração. Diversos estudos no mundo todo já sinalizaram para a segurança desse protocolo, assim como para os melhores efeitos esperados. Casos excepcionais, serão mencionados outros regimes. No caso da embolia gasosa, todos os pacientes que apresentam suspeita ou diagnóstico firmado devem ser tratados com OHB. Recomenda-se usar o oxigênio normobárico até o início do tratamento e iniciá-lo o mais rapidamente possível. O protocolo padrão deve ser usado diariamente. A revisão da utilização deve ser feita após 4 horas do término da sessão. A ausência de melhora
após 3 sessões consecutivas, interrompe o tratamento. Também na DD, todos os pacientes que apresentem suspeita ou diagnóstico firmado devem ser tratados com OHB. Igualmente, recomenda-se usar oxigênio normobárico até o início do tratamento e iniciá-lo o mais precocemente possível. O protocolo inicial é a tabela da Marinha Americana de número 6. Havendo resolução dos sintomas nos 10 minutos iniciais, usar a tabela 5. Ou, a ausência de melhora sustentada, utilizar a tabela 5, 6 ou 9, a critério médico. Na ausência de câmara multiplace, pode ser usada a monoplace com a tabela Kindle. Igualmente, todos os pacientes que apresentem suspeita ou diagnóstico firmado de ETA devem ser tratados com OHB. Recomenda-se usar oxigênio normobárico na maior fração possível até o início do tratamento e iniciar o tratamento o mais precocemente possível. O protocolo inicial é a tabela 6 da Marinha Americana, que também pode ser estendida em 2 etapas. Havendo resolução dos sintomas na etapa de 2,8 atmosferas absoluta, pode-se dispensar o uso das extensões. A ausência de melhora sustentada, utilizar a tabela 5, 6 ou 9, conforme o critério médico. Sintomas residuais, utilizar a tabela 9 da Marinha Americana diariamente até a remissão dos sintomas. No envenenamento por monóxido de carbono, tratar os pacientes que apresentarem carboxiemoglobina maior que 25%, gestantes com carboxiemoglobina maior que 20%, pacientes com história de perda da consciência, pacientes com acidose metabólica menor do que 7,1, evidência de isquemia de órgão central ou sinais de inalação de fumaça. Usar o protocolo de 2,8 atmosferas absolutas por 90 minutos. Revisar a cada 3 sessões. Diagnóstico de gangrena gasosa com infecção ativa, repercussões sistêmicas e sofrimento tecidual progressivo devem ser tratados. Associar o tratamento cirúrgico imediato e antibiótico terapia eficiente. Utilizar o protocolo padrão 3 sessões nas primeiras 24 horas, seguida de 2 sessões nos 2 dias seguintes. Após esse período, uma sessão ao dia. A ausência de melhora evolutiva após 10 tratamentos consecutivos interrompe o tratamento. Usar a OHB quando tiver um diagnóstico de síndrome de Fournier, principalmente com infecção ativa, repercussões sistêmicas e sofrimento tecidual progressivo. Associar o tratamento cirúrgico imediato e antibiótico terapia eficiente. Utilizar o protocolo padrão com 2 sessões ao dia até a estabilização clínica da progressão da lesão. Após isso, uma sessão ao dia. A ausência de melhora evolutiva após 10 tratamentos consecutivos interrompe o tratamento. Paciente com infecção aguda e progressiva de tecidos superficiais, com comprometimento regional e repercussões sistêmicas, assim como a presença de áreas necróticas que necessitem de remoção cirúrgica, estabelecer o tratamento com oxigênio hiperbárico. Associar ao tratamento cirúrgico de imediato e também a antibiótico terapia eficiente. Utilizar o protocolo padrão com uma sessão ao dia. A ausência de melhora evolutiva após 10 tratamentos consecutivos interrompe o tratamento. Igualmente, o diagnóstico de faceite necrotizante com infecção ativa, repercussões sistêmicas e sofrimento tecidual progressivo indica o tratamento com OHB. Associar o tratamento cirúrgico também de imediato, assim como a antibiótico terapia de forma bem eficiente. Privilegiar a fasciotomia seriada, a simples retirada do recobrimento.
Utilizar o protocolo padrão com 2 sessões ao dia até estabilização das lesões. A ausência de melhora evolutiva após 10 tratamentos consecutivos, interrompa o tratamento. Pacientes que apresentam lesão por esmagamento em qualquer estágio devem ser tratados com OHB. Utilizar o protocolo padrão com 2 ou 3 sessões ao dia nas primeiras 48 horas. Após esse período, uma sessão ao dia até a melhora clínica. Com perdas extensas, indicar a realização de retalhos e enxertos precocemente. A ausência de melhora evolutiva após 10 tratamentos consecutivos interrompe o tratamento. Os pacientes que apresentem síndrome compartimental em qualquer estágio de desenvolvimento devem ser tratados com oxigênio hiperbárico. Utilizar o protocolo padrão com 2 ou 3 sessões ao dia nas primeiras 48 horas, após uma sessão ao dia até melhora clínica. Com perdas extensas, indicar retalhos e enxertos precocemente. A ausência de melhora evolutiva após 10 tratamentos consecutivos interrompe o tratamento. Pacientes submetidos a reimplante de extremidades amputadas devem iniciar a OHB o mais precoce possível. Usar o protocolo padrão com 2 sessões nos primeiros 3 dias, após esse período uma sessão ao dia até a melhora clínica. A ausência de melhora evolutiva após 10 tratamentos consecutivos interrompe o tratamento. Uma história de acidentes com animais peçonhentos, determinando lesões necróticas locais ou comprometimento sistêmico, devem ser tratados com OHB. Analisar a necessidade de soro específico e, diante de uma necrose intensa, associar o desbridamento. Usar o protocolo padrão com 2 sessões nos primeiros 3 dias. Após esse período, uma sessão ao dia até a melhora clínica. Ou seja, apresentar cicatrização completa ou remissão do processo inflamatório. Nas vasculites alérgicas ou por medicamentos, utilizar o oxigênio hiperbárico quando tiver uma história de hipersensibilidade que evolua com isquemia e necrose e ou comprometimento sistêmico. Analisar a necessidade de anti-inflamatórios, usar o protocolo padrão com uma sessão ao dia e, na presença de tecidos inviáveis, fazer o desbridamento concomitante. Com infecção secundária, usar. Nas queimaduras, quando houver lesões de 2º grau profundo em mais de 20% da área corporal, ou queimaduras em áreas nobres, ou ainda suspeita ou diagnóstico de queimaduras das vias aéreas, ou então queimados com comorbidades, iniciar imediatamente, o mais precocemente possível, a OHB. O protocolo padrão, iniciando com 2 sessões ao dia nos 3 primeiros dias e depois desse período, uma sessão ao dia até a remissão dos sintomas. Já no pé diabético, a doença arterial periférica, sinais de isquemia e infecção, sem melhora há mais de 30 dias, indicam o tratamento adjuvante com OHB. Os pacientes submetidos a desbridamento, drenagem ou amputação menor, ou ainda portadores de infecções necrotizantes de partes moles com risco de amputação, igualmente deve-se tratar com oxigênio hiperbárico. O protocolo é o padrão com uma sessão ao dia. E lembre-se, promover um rigoroso controle glicêmico e sempre associando o desbridamento e a antibiótico terapia quando indicados. Nas úlceras arteriais que não apresentam melhora após revascularização ou que não têm condições de serem revasculadas, ou ainda na presença de comorbidades relevantes, deve-se usar um protocolo padrão de uma sessão ao dia e promover terapias hemorreológica sistêmica, associar desbridamento
e antibiótico terapia quando necessário. Os pacientes portadores de úlceras venosas refratárias ao tratamento ou que apresentem comorbidades importantes que impeçam a sua cura devem ser tratados com oxigênio hiperbárico. O protocolo padrão de uma sessão ao dia e lembre-se, sempre promover terapias compressivas quando possível e associar o desbridamento e a antibiótico terapia quando necessário. Os pacientes portadores de lesão por pressão há mais de 30 dias, sem melhora, ou ainda lesão por pressão de grau 2 ou maior, segundo os critérios da NUAP, ou que apresentem comorbidades importantes que impeçam a cura, podem se beneficiar do oxigênio hiperbárico. Utilizar o protocolo padrão com uma sessão ao dia, associar as terapias convencionais, principalmente a prática da mudança de decúbito, associar o desbridamento e a antibiótico terapia quando necessário, e tão logo esses tecidos. Nas vasculites autoimunes dos pacientes portadores de lesões refratárias ao tratamento convencional ou que apresentem uma sintomatologia álgica importante, ou ainda que tenham recidivas frequentemente, ou até comorbidades importantes que impeçam a sua cura, podem se beneficiar do oxigênio hiperbárico. Utilizar o protocolo padrão com uma sessão ao dia, associando sempre desbridamento e antibiótico terapia quando necessário. O oxigênio hiperbárico ajuda nas lesões por deiscência parcial ou total da ferida no pós-operatório, ou quando elas apresentam sinais de sofrimento tecidual, pericicatricial no pós-operatório imediato, ou ainda naqueles pacientes com comorbidades importantes que impeçam a cura da ferida. Usar o protocolo padrão com uma sessão ao dia, em casos mais graves, 2 sessões nos primeiros 3 dias. Quando bem indicado, associar o desbridamento, drenagens e antibiótico terapia. Revisar após 10 dias de tratamento. Nas lesões radioinduzidas de partes moles, os pacientes que apresentem dermatite actínica, mucosite actínica ou lesões ulceradas radioinduzidas beneficiam do oxigênio hiperbárico, assim como aqueles pacientes que apresentem comorbidades importantes que impeçam a cura dessas lesões. O protocolo padrão com uma sessão ao dia e, nos casos mais graves, 2 sessões nos primeiros 3 dias deve ser usado. Associar antifúngicos quando necessário. Suspender após a osteoradionecrose com exposição óssea. Notane 1. A osteoradionecrose que exija desbridamento mais abrangente, que é a Notane 2. Ou a osteoradionecrose avançada, que é o Notane 3, juntamente com uma osteoradionecrose refratária ao tratamento habitual, beneficiam-se enormemente do oxigênio hiperbárico. Utilizar sempre o protocolo de Max e suspender o tratamento após a cura ou depois de completar o protocolo por inteiro. A classificação de Notane, mencionada ao lado, refere-se ao comprometimento ósseo. Grau 1, quando ela é limitada ao osso alveolar. Grau 2, quando atinge o canal dentário inferior. E grau 3, quando ultrapassa ou mesmo apresenta uma fratura patológica ou fístula. O protocolo de Max baseia em um curso de 40 sessões, sendo reavaliado a cada 30 sessões. Havendo melhora, qualquer que seja o estágio, conclui-se com mais 10 sessões finais. Não havendo melhora, indica-se o procedimento cirúrgico adequado e avança o estágio. Marx, utilizando esse protocolo,
obteve 100% de cura em seus casos. Na cistite hemorrágica grau 2, refratária ao tratamento convencional, ou na cistites grau 3 e grau 4, usar o protocolo padrão com uma sessão ao dia durante 30 dias. Se houver recidiva depois disso, reiniciar o ciclo. E na ausência de resposta sustentada, após o 30º dia, suspender o tratamento. Esta é a escala utilizada para classificar os diversos graus de comprometimento da bexiga. Como eu disse, os casos refratários do grau 2 em diante são passíveis de tratamento. Já na proctite actínica, o grau 2 refratário ao tratamento convencional, junto com os graus 3 e 4, devem receber o protocolo padrão com uma sessão ao dia durante 30 dias. Em recidivas, reiniciar o ciclo. Suspender igualmente na ausência de resposta sustentada após o 30º dia. De forma semelhante às cistites, as proctites determinadas por radiação podem ser classificadas conforme esse quadro. Também aqui, as proctites grau 2 refratárias e a 3 e a 4 podem ser tratadas com boa resposta através do oxigênio hiperbárico. Uma intervenção cirúrgica programada para tecidos irradiados justifica o uso do oxigênio hiperbárico. O protocolo padrão, com uma sessão ao dia, durante 10 dias antes do procedimento, deve ser usado. Manter uma sessão ao dia após o procedimento e suspender após 10 tratamentos sem melhora evolutiva. No caso de retalhos ou enxertos, os sinais de sofrimento tecidual indicam o oxigênio hiperbárico, muito comum em tabagistas e ex-tabagistas há menos de 10 anos, e nos retalhos e enxerto no mesmo tempo cirúrgico. Ainda pacientes com perda de microcirculação e com comorbidades podem se beneficiar do oxigênio hiperbárico. O protocolo padrão, com 2 sessões ao dia até a estabilização e após esse período, uma vez ao dia. Se houver possibilidade, tratar previamente por 10 dias consecutivos para áreas comprometidas ou pacientes que apresentem comorbidade. Suspender o tratamento após 10 tratamentos sem melhora evolutiva. Beneficiam-se da OHB pacientes com osteomielite ativa, com mais de 6 semanas de evolução, pacientes que apresentem o estágio 3B e 4B de Cierne-Mader, casos selecionados do estágio 2 de Cierne-Mader, principalmente envolvendo externo, vértebras ou crânio. Iniciar após a cirurgia, com ou sem a retirada dos implantes. O protocolo a ser usado é o padrão em uma sessão ao dia por até 6 semanas. Deve ser iniciado após o procedimento cirúrgico. Revisar a cada 10 dias e, se necessário, realinhar o antibiótico. A classificação proposta por Cierne-Mader considera o sítio de comprometimento. Assim, a osteomielite no estágio 1 é medular e no 2 é superficial. Já no 3 é localizada e no 4 é difusa. As características, etiologia e a gestão constam da figura. A perda maciça de sangue diante da impossibilidade de transfundir é uma indicação precisa do uso do oxigênio hiperbárico. O protocolo deve ser baseado no binômio clínica-hemoglobina e pode variar de 1,5 a 3 atmosferas absolutas e de 1 a 3 sessões ao dia, dependendo do quadro clínico. Lembrando sempre que o intervalo entre as sessões deve ser maior do que 4 horas, ou seja, o tempo de superfície. O reaparecimento dos sintomas, principalmente a encefalopatia anêmica, determina o número de sessões, e o tempo de tratamento é determinado pelos níveis de hemoglobina no sangue.
Estas outras 12 situações clínicas, apesar de não constarem na resolução do CFM, são aceitas por instituições internacionais e o Colégio de Especialistas reunidos em Maceió, através das melhores evidências científicas disponíveis, entenderam tratar-se de condições que se beneficiam da terapia com oxigênio hiperbárico. Se não vejamos suas principais características: as feridas cirúrgicas com sinais clínicos de infecção, com ou sem coleções, os pacientes portadores de comorbidades, imunossuprimidos ou tabagistas, sugerem o uso da OHB, o protocolo padrão de uma sessão ao dia e, em casos mais graves, 2 vezes ao dia. Associar, quando necessário, o desbridamento cirúrgico. Revisar o tratamento após 10 sessões. A necrose avascular óssea, com diagnóstico confirmado por tomografia, pede o uso do oxigênio hiperbárico. O protocolo padrão é de uma sessão ao dia. Não se espera efeitos benéficos após 6 semanas de tratamento e revisar o tratamento após 30 sessões. Na surdez súbita, ocorre a diminuição progressiva dos limites auditivos, na ordem de 20 decibéis ou mais, em 3 ou mais frequências. Deve ser tratado com o protocolo padrão uma vez ao dia. O uso da corticoterapia é altamente recomendável. A metilprednisolona é a droga de escolha, na dose de 1 mg por quilo por dia. O uso de corticoides intratimpânicos associado é facultativo. A audiometria a cada 10 dias de tratamento é a melhor forma de acompanhamento evolutivo. O grave quadro de oclusão da artéria central da retina, caracterizada por perda súbita e indolor da visão, deve-se iniciar o tratamento com oxigênio hiperbárico o mais precocemente possível. O protocolo para esses casos é a tabela da Marinha Americana de número 6. E, nos dias subsequentes, utilizar a tabela de número 9 para tratar os efeitos residuais. A angiografia com fluoresceína norteia a permeabilidade da artéria central da retina. A OHB deve ser utilizada em pacientes que têm história de uso de drogas antirreabsortivas ou anti-angiogênicas por mais de 2 anos e que precisem de uma intervenção cirúrgica. Igualmente, os pacientes que tiveram uso anterior de radioterapia com doses acima de 60 Gray e que necessitem de uma intervenção cirúrgica devem se utilizar do oxigênio hiperbárico. O protocolo padrão é uma vez ao dia, 20 sessões prévias ao procedimento e 10 depois. Lembrando que devemos interromper os bifosfonatos nos 3 meses anteriores e nos 3 meses posteriores ao tratamento. O surgimento de osteonecrose remete o paciente à diretriz de utilização de osteonecrose. As crises dolorosas falciformes, refratárias ao tratamento convencional, ou naqueles pacientes que já têm dependência ao uso de opioides, ou ainda naqueles pacientes que apresentem recidivas frequentes, está bem indicado. O protocolo padrão é 2 vezes ao dia nos primeiros 3 dias, após isso, 1 vez ao dia. Revisar a cada 10 sessões, correlacionando com a sintomatologia clínica. O uso da OHB no abscesso intracraniano está facultado ao diagnóstico radiológico ou cirúrgico do abscesso. O protocolo padrão deve ser usado 2 vezes ao dia até melhora dos marcadores. Após isso, 1 vez ao dia. O tratamento cirúrgico do abscesso e a antibiótico terapia precedem o tratamento com OHB. Reavaliar após 20 sessões do tratamento. As lesões radioinduzidas do sistema nervoso central, com diagnóstico firmado através da radiologia ou da cirurgia,
devem receber o oxigênio hiperbárico. O protocolo padrão de uma sessão ao dia até a melhora clínica. É altamente recomendável o uso de corticosteroides associados, para se evitar o edema. Estabelecer o tratamento cirúrgico e antibiótico terapia quando necessário. Reavaliar após 30 sessões de OHB. O uso da OHB é bem indicado na úlcera falciforme refratária ao tratamento convencional, acompanhadas de comorbidade e ou infecções secundárias, e naqueles pacientes que apresentem recidivas frequentes. Deve-se usar o protocolo padrão uma vez ao dia até a resolução do quadro. Nas espondilodicites, com o diagnóstico estabelecido, submetido ao tratamento convencional por 30 dias sem melhora, em pacientes acompanhados de comorbidade ou infecção, ou septicemia, abscessos, lesões osteolíticas extensas, o oxigênio hiperbárico deve ser associado. O protocolo padrão de uma sessão ao dia até a resolução do quadro. Associar o tratamento cirúrgico e antibiótico terapia adequada. Nos quadros de erisipela com extensas necroses superficiais, acompanhadas de comorbidades e ou infecção, septicemia, abscessos, pacientes imunossuprimidos ou que apresentem um linfedema importante, devem fazer uso do oxigênio hiperbárico. O protocolo padrão de uma vez ao dia até a resolução do quadro. Associar o tratamento cirúrgico e a antibiótico terapia adequada. Deve-se usar o oxigênio hiperbárico nas miopatias refratárias ao tratamento convencional ou naquelas complicações infecciosas associadas ao quadro autoimune. Também deve ser usado em pacientes que apresentem agudizações frequentes e comorbidade. O protocolo é o padrão, uma vez ao dia até a resolução do quadro. Em ordem alfabética, relacionamos os nobres colegas com expertise em medicina hiperbárica que serviram à Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica para atuarem como relatores das matérias apresentadas nesta primeira Conferência de Consenso de Medicina Hiperbárica. Individualmente ou em conjunto, produziram relatórios de grande qualidade que embasaram as discussões. O meu agradecimento pessoal a cada um deles pela colaboração e desprendimento emprestando e socializando seus conhecimentos pelo crescimento da medicina hiperbárica brasileira. Igualmente, externamos os nossos agradecimentos a todos os partícipes da primeira Conferência Brasileira de Consenso em Medicina Hiperbárica, ocorrida em Maceió em outubro de 2018. A produção científica resultante dessa conferência é fruto coletivo e a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica subscreve com muita honra. A pandemia do novo coronavírus modificou a vida de todos. Havíamos planejado um ano diferente para a medicina hiperbárica, assim como novos acontecimentos que certamente uniriam ainda mais todos nós, bem como sairíamos mais fortalecidos. Entretanto, nada mais será a mesma coisa. Teremos que, sem dúvida, nos adaptarmos a uma nova realidade mundial. Havíamos programado a segunda conferência para outubro de 2021, mas diante de tudo isto, não é certo que ocorra. Principalmente nos moldes que aconteceu a primeira. Acredito que haveremos de desenvolver técnicas para realizarmos de modo home office. Já estamos desenvolvendo estudos nesse sentido para um modelo que possamos progredir gradativamente, tema após tema, votando e participando remotamente. Decidirmos coletivamente, mas sem interação presencial. Oportunamente, voltaremos a esse assunto. Espero que essas explanações tenham sido suficientes para esclarecer cada um de vocês sobre como formalizamos as indicações de uso da OHB durante a Conferência Brasileira de Consenso de Maceió, assim como as diretrizes de utilização
para cada indicação aprovada. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. A colaboração e desprendimento, emprestando e socializando seus conhecimentos pelo crescimento da medicina hiperbárica brasileira. Igualmente, externamos os nossos agradecimentos a todos os partícipes da primeira Conferência Brasileira de Consenso em Medicina Hiperbárica, ocorrida em Maceió em outubro de 2018. A produção científica resultante dessa conferência é fruto coletivo e a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica subscreve com muita honra. A pandemia do novo coronavírus modificou a vida de todos. Havíamos planejado um ano diferente para a medicina hiperbárica, assim como novos acontecimentos que certamente uniriam ainda mais todos nós, bem como sairíamos mais fortalecidos. Entretanto, nada mais será a mesma coisa. Teremos que, sem dúvida, nos adaptarmos a uma nova realidade mundial. Havíamos programado a segunda conferência para outubro de 2021, mas diante de tudo isto, não é certo que ocorra. Principalmente nos moldes que aconteceu a primeira. Acredito que haveremos de desenvolver técnicas para realizarmos de modo home office. Já estamos desenvolvendo estudos nesse sentido para um modelo que possamos progredir gradativamente, tema após tema, votando e participando remotamente. Decidirmos coletivamente, mas sem interação presencial. Oportunamente voltaremos a esse assunto. Espero que essas explanações tenham sido suficientes para esclarecer cada um de vocês sobre como formalizamos as indicações de uso da OHB durante a Conferência Brasileira de Consenso de Maceió, assim como as diretrizes de utilização para cada indicação aprovada. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.